Olá, iniciamos aqui mais um bate-papo na programação esse ano acontecendo online, né, do Nono Olhar de Cinema. E para conversar aqui com a gente, trocar uma ideia sobre o documentário A Flecha e a Farda, que é um dos representantes brasileiros na mostra Outros Olhares, e mais do que isso, é também uma das estreias mundiais que estão acontecendo no festival desse ano. A gente está aqui com uma parte da equipe, o diretor Miguel Antunes Ramos, a montadora Luísa Lana e o tradutor, mediador de entrevistas e assistente de direção Edivaldo Xerente. Para a gente começar essa conversa, eu queria primeiro convidar o Miguel, o diretor do filme, a nos contar um pouco sobre esse processo de realização, entendendo que, ao menos pelo que parece, há uma certa continuidade, ainda que com deslocamentos, em relação ao A Flecha e a Farda e seus filmes anteriores. Não só naquilo que diz respeito ao protagonismo indígena, por exemplo, como já era o caso de Filhos de Macunaíma, um filme lançado do ano passado, mas também uma investigação que nos seus filmes anteriores ganha bastante centralidade, que é ligada à questão do espaço. E se em outros filmes, a princípio, a partir do espaço urbano e da cidade, aqui no A Flecha e a Farda, muito atravessado por esse eixo tão fundamental das lutas indígenas que tem a ver com o território, com a demarcação de terras. Então, só para introduzir também um pouco sobre a sua filmografia, a sua carreira, se pudesse nos contar um pouco como que vai se dando esse percurso, como que você chega nesse filme, né, atravessado por essa temática, queria te convidar a nos contar um pouco. Bacana, obrigado. Eu só queria dizer antes que o filme, a gente está aqui, ele ainda nem ficou pronto, né? Quando a gente está falando, a gente está ainda fazendo a mixagem, então essa é realmente a primeira vez que a gente está falando dele. Então enfim, para mim, os filmes a gente vai também entendendo conforme ele vai acontecendo, ficando pronto, a gente vai conversando com as pessoas, então esse está realmente, a gente acabou a gente está ainda finalizando ele, então, enfim, essa conversa toda é bastante nova também, para mim, acho que para a gente. Eu acho que o filme, para mim, ele partiu do encontro com esse material, assim, de arquivo, né, que eu acho onde tudo começa, assim, né, é um material que foi encontrado pela Comissão da Verdade. Eu vi esse material primeiro em 2014, quando eu conheci o Marcelo Zelic, que é um pesquisador, que foi quem encontrou esse material. E eu acho que ele é um material, enfim, acho que o filme fala isso por si, né, mas é um material muito forte, muito chocante, muito impressionante, muito, para mim, pelo menos, desconhecido. Parecia que ele lançava a luz sobre algo enfim, que me parecia... Ele era muito diferente de tudo que eu tinha visto até então. Enfim, eu acho que nos meus filmes, eu, de fato, como você falou, eu me interesso muito por uma relação entre espaço e imagem, assim, então, para mim, partiu um pouco disso. E acho que daí, então, com o tempo veio um pouco a ideia sobre disso ser um filme, e a partir disso a gente foi, enfim, se aprofundando nessa pesquisa, entendendo que filme seria esse a partir desse material. E, enfim, nesse processo a gente entrou em contato com outro filme que chama Green, que é um filme feito pelo Rony Freitas e pelo Israel Machacali, que é um filme muito bacana também, com os Machacali, né, sobre esse assunto. E daí a gente foi um pouco entendendo um pouco com quem a gente faria esse filme. Daí a gente, enfim, foi nesse processo que a gente conheceu o Edivaldo, e aí, enfim, a gente foi chegando à formulação que ficou no filme, que a gente filma com o Xerente Escaraô, né? E, enfim, eu acho que o gesto central que a gente tinha imaginado desde o começo era de um pouco que o filme fosse atrás das pessoas que participaram dessa história, né? Então a gente foi buscando as pessoas que foram guardas um pouco em um processo de tentar restituir essa imagem a eles, né? Então a gente, enfim, projetou esse material, mostrou e aí conversou tentando entender um pouco, enfim, dessa história, que é interessante isso porque é um pouco como se a história ela surgiu, o filme, claro, surge desse material, mas enfim, foi uma política de memória do Estado que um pouco encontrou essas imagens. Eu acho que isso levou a um mergulho, não só nosso, tem alguns outros filmes sobre esse material também, né? Acho que o nosso filme é mais um entre eles, como tem esse Green que eu já falei,
é um pouco redescobrir essa história a partir do encontro desse material. Acho que resumidamente, sim. Então, bem ainda no encalço, na esteira do que você acaba de trazer, eu queria... É uma dúvida, assim, algo que assistindo ao filme e assistia mais de um corte, né, nesse processo mesmo, algo que ficou para mim reverberando e ecoando em que medida e como que você pensa o modo como o olhar do filme para esse material de 1970, né, da formatura da primeira turma da Green, como esse olhar foi se constituindo e se conformando, talvez em alguma medida se deslocando ou se tensionando a partir do encontro com os olhares para esse material desses ex-guardas, justamente nesses processos de exibir nas aldeias o material de arquivo e ouvir essa história narrada também, né, não só vista. É interessante, assim, quando a gente começou, foi um filme que foi muito longamente montado, acho que eu já até falar sobre isso, foi um processo muito longo, foi de longe o processo mais longo de montagem que eu já passei como diretor. E, quer dizer, quando a gente começou a montar, eu acho que não era claro pra gente, por exemplo, que o arquivo faria tanta parte do filme. Eu acho que a gente começou a tentar entender um filme que seria o encontro com esses personagens, e a gente montou longamente nesse sentido. Enfim, então, por exemplo, o filme agora ele tem narração, mas realmente foi a última. A gente nunca tinha imaginado isso inicialmente. Assim, então, foi uma coisa da gente entender que é um tema também, acho que muito intrincado e que tinham coisas que um pouco não estavam lá. A gente precisava, de alguma forma, trazer para dentro da discussão do filme, e aí disso veio um pouco, acho que isso que você está chamando do olhar para o material veio um pouco, enfim, desse entendimento, assim, de que, sei lá, é um tema realmente muito, muito intrincado, acho que é um bom termo, talvez, para descrever. Eu queria também perguntar para a Luísa, então, né, que você, no seu percurso como montadora, a Flecha Farda não é o primeiro filme, né, que você vai trabalhar ao redor das questões das imagens indígenas, inclusive você também é montadora do IAMIEX, As Mulheres Espírito, dirigido pelo Isael e pela Sueli Machacali, que faz parte da programação do Olhar desse ano, está na Mostra Olhares Brasil. Mas me parece que há uma particularidade no A Flecha e a Farda, que é justamente isso que Miguel falava, sobre essa memória, essa narrativa que é intrincada, mas que é também lacunar, e que ao mesmo tempo que se produz, né, se produziu no interior do movimento do regime militar mesmo, essas imagens de registro, há uma série de lacunas mesmo. E quando a gente vê os ex-guardas falando sobre essa história, isso fica ainda mais escancarado. E eu queria que você falasse um pouco sobre a singularidade desse processo de montagem, pensando a montagem como uma certa ordenação narrativa e discursiva mesmo, num processo tão intrincado ou mesmo difícil, assim, desafiador, que é de recuperar essa história tão violenta, né? Mais uma das nossas histórias de violência nacionais, assim. Obrigada, Camila. Gente, tem um alarme de carro que não está parando. Eu espero que não atrapalhe muito. Faz parte do online. Acontece. Bom, a minha trajetória, assim, como montadora, e acho que a minha trajetória no cinema, de uma forma geral, ela nasceu, assim, já de uma experiência compartilhada dentro do cinema indígena nas aldeias. E apesar de eu já ter também montado outros filmes que não são de autoria indígena e não são filmes, né, realizados coletivamente com realizadores indígenas ou até em contexto de oficina, esse foi o primeiro longa que eu montei, que não é de realização indígena. E aí foi um desafio muito grande. Eu acho que assim, esse filme tem um desafio na sua essência, no seu ponto de partida, assim, de tratar, como você falou, de uma história muito violenta, pouquíssimo conhecida,
né? Apesar de já terem textos, filmes, outros materiais sobre isso, ainda é uma história pouquíssimo conhecida, assim, eu acho que durante o processo, né? Quando a gente conversa com família, amigos, vai explicando, é engraçado que você tem que explicar tudo, todo uma questão para falar desse evento da Grim, que ninguém conhece, na verdade, né? Se a gente for pensar em pessoas de uma forma geral. Então, era um filme que a gente tinha esse interesse de também trazer isso à tona, né? Retomar essas imagens, mas também informar, assim, tinham coisas básicas que a gente precisava de informar, para as pessoas entenderem o que estava sendo dito. E aí esse desafio gigante de tratar de uma história, de uma violência tão grande e tão lacunar, não sei se dá para falar dessa forma, assim, eu acho que a nossa experiência na montagem, na filmagem, eu também participei como produtora, né? Então eu estava presente nas filmagens. Foi muito isso, assim, foi perceber fissuras, muitas fissuras, assim, surpreendentes, assim, acho que a gente já esperava, mas às vezes a gente era surpreendido, assim. E aí no trabalho da montagem, assim, foi mesmo muito singular esses vários desejos e expectativas que a gente queria trazer com o filme, né? Isso que eu tô falando, de informar, de expor essas fissuras, né? A gente não podia passar por cima delas. E são coisas complexíssimas, não sei, foi realmente um processo muito, muito desafiador, muito difícil, difícil mesmo, assim, acho que o Miguel concorda comigo, de encontrar a escrita para esse filme mesmo, porque é isso, assim, é muito... Eu acho que a gente está fazendo parte de um processo em construção, sabe? Sobre essa história. E aí espero que a gente tenha conseguido trazer, né? Mas esse trabalho com a memória acho que foi essencial, como o Miguel já falou, assim, trazer mais radicalmente esse material de arquivo para dentro da montagem do filme. Se eu não me engano, o Miguel pode me corrigir, eu acho que praticamente o material todo está dentro da montagem, de alguma forma. Praticamente. Dos 22 minutos está, sei lá, 17, uma coisa assim. Sim. E o encontro com os ex-guardas, né, Xerente e Craô, o encontro deles com o material e as fissuras que isso provocou são... Assim, estabelecer essa relação entre o material, a violência exposta no material e a fala dos ex-guardas, as memórias deles, que vinham de vários lugares diferentes, inclusive lugares afetivos, né, de você reaver a imagem de um amigo, de um companheiro que né, já faleceu, por exemplo. Foi muito difícil mesmo. Sim, tem momentos bem emocionantes, né, no filme, desse afeto mesmo que transborda em múltiplas direções, assim, como você dizia. Então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta já para o senhor, seu Edivaldo. Tem uma fala de um personagem no filme que é muito forte, muito impactante, que diz assim, que os brancos não se esquecem porque registram tudo. E o senhor participa, né, como tradutor, como mediador, como assistente de direção e de alguma maneira acaba se constituindo como uma espécie de personagem também, já que a gente tem imagens ali do senhor fazendo registros, né, de um evento, e também há um uso de imagens realizadas pelo senhor, imagens de arquivo que aparecem no filme. E aí eu fiquei pensando, fiquei bastante curiosa, na verdade, para saber um pouco sobre a sua relação com o audiovisual e pensar também sobre esse lugar. A gente estava falando bastante aqui, né, sobre esse lugar da memória e da revisitação da memória a partir do material de arquivo, mas que em alguma medida, e algo que talvez a gente só comece
ou vocês, né, se eu comecei a perceber melhor à medida mesmo que o filme começa a circular e novas visões, novos visionamentos vão acontecendo, que é de como o próprio filme acaba trazendo também uma memória do nosso tempo presente e dos ecos que esse passado, né, do período da ditadura militar, como que isso ecoa e reverbera na contemporaneidade, uma vez que em várias falas, em vários momentos do filme, há esse atravessamento, né, de pensar qual que é a situação da FUNAI nesse momento, qual que é a situação da presidência da República nesse momento. E aí eu gostaria de ouvir um pouco do senhor como que a sua produção audiovisual entra, né, nesse projeto maior, talvez, de memória e de registro histórico, assim mesmo. Sim, que assim, eu tenho um pouco assim, de conhecimento sobre audiovisual, né? Assim, eu tenho muito apreço. Né? E daí assim, eu comecei a fazer imagens, fazendo registro, né? E quando apareceu o Miguel, né? A equipe, né? Com esse projeto de filmagem, assim, para mim, eu me senti que era um momento de buscar de histórias, né, de conhecer como que foi, né, porque foi uma coisa que aconteceu e daí pouco se sabe, né, pouco se tem um registro. Tanto é que quando eles trouxeram o filme lá da formatura lá em Belo Horizonte, né, o próprios pessoal que participaram ficaram surpresos, né? Né? Depois de tanto tempo que eles nem imaginavam que existiam essas imagens, esses arquivos. Daí, então, assim, essa fala né, que um deles, né, fala, que assim, para nós assim, é uma coisa oral, né? Então, assim, a gente vê, mas não tem como mostrar para outros, a não ser através da história, do conto, né? Então, essa fala ficou assim, bem fixo de que os brancos não esquecem porque tem tudo registrado. Então, qualquer coisa que a equipe perguntava, né, eles já pensavam assim, não, eles estão querendo, tipo assim, uma confirmação, porque eles já têm eles já conhecem, né, a história do que se passou. Mas, mesmo assim, eles confirmavam, né, quando eles começam, através de depoimento, né, contar a história, o que aconteceu, como que aconteceu. Né? Então, assim, é nesse sentido que eles assim, se confirma tudo que, né, acontece no branco tem registro. Né? E daí assim, foi um fato assim, muito interessante, porque de buscar essa memória, né, que muitas pessoas não sabiam como que aconteceu, como que procedeu isso. Uma coisa assim, muito... A gente não consegue imaginar como que aconteceu, por que aconteceu. Porque, assim, na época da ditadura, né, de se criar essa guarda indígena, qual era a finalidade né, que eles falaram muito do Capitão Pinheiro, né, que veio, né, recrutou um grupo aqui do Xerete, aí assim foi em todos os povos, né? Saiu recrutando para poder treinar, para, né, introduzir uma coisa assim, totalmente diferente da cultura, né, indígena. Uma coisa nova que se foi de certa forma, até repressivo, né? Porque, assim, acaba que os guardas, né, o sistema, né, se impôs, né, através dos treinamentos que eles tiveram lá, que eles tinham que agir daquela forma, começou a interferir. Né? Certo que tem pessoas que gostaram, né? Porque colocou tipo uma certa normas, né? Tipo uma lei que se a pessoa errasse, tal, ele era punido, mas, por outro lado, assim, ele feriu muito, né? O sistema feriu muito a questão cultural, né? As organizações sociais, né? Porque, igual aqui no Xerente, né? Tem uns clãs, cada clã tipo assim,
uma família, um grupo, né? Então, assim, as coisas se levam muito em consideração do respeito até via clã, né? Aí, quando entrou o guarda indígena, aí já não parti para esse lado. Então, assim, eles tinham que executar o que foi determinado para eles, né? Então, de certa forma, interferiu muito a questão. E muitas pessoas, assim, principalmente os anciãos, né? Tem muitos deles que começaram a, tipo assim, fazer tipo denúncia, né? Ir na presidência da FUNAI para reclamar sobre a atuação dos guardas dentro da área indígena. E, por outro lado, uma coisa positiva que aqui todo mundo considera, porque foi bem na época de demarcação de terra indígena, né? Então, foi uma época que, assim, com os guardas, eles tiveram assim, o apoio muito grande na demarcação, né? Tem esse lado positivo, né? E outro lado negativo, que muitas pessoas que começaram a proibir até as caças, né? Pescar, assim, não podia, tá? Assim, baseado em que ninguém sabia, né? Proibir. Os próprios guardas que tinham tipo salários, né? Eles eram proibidos de pescar, eles não podiam pescar nem caçar, assim, exercitar a cultura dele, o costume deles, né? Não podia praticar mais, né? Tinha que se dedicar somente os comandos né, da guarda. Então, assim, tem esse lado assim, meio que tem positivo e negativo, né? E aí essa memória do filme, né? Assim, ela é muito importante para a gente refletir sobre o que aconteceu no passado, né? Então, quando o pessoal foi exibido na aldeia Salto, né? Então, assim, várias pessoas ficaram curiosas, né? E aí teve questionamento por que acabou, né? Acho que a minha impressão vendo o filme é muito o que o senhor acaba de contar e explicar melhor ainda, né? Que é dessa ambivalência com relação aos ex-guardas, assim, de que parece que é ambivalente mesmo, né? A existência da Green tem seus pontos de muita violência, absolutamente violento, na verdade, mas também foram feitos usos e tiveram efeitos que para alguns dos ex-guardas ou para algumas das pessoas da comunidade parece que interessavam, assim, principalmente porque fica muito essa dúvida, dá para ver, né, do que estava posto, afinal de contas. E aí, queria saber um pouco de vocês, e mesmo sabendo que isso acabam sendo opiniões muito pessoais, assim, né? Mas de como que vocês avaliam, ou quais são as percepções de vocês do impacto do retorno dessas imagens, né, para esses ex-guardas, assim, do que elas foram suscitando e tendo como impacto na comunidade mesmo, nesse processo de reapropriação da própria história, se é que a gente pode dizer assim, né? Sim, quando eu vi o filme, né, da formatura, os treinamentos, tudo, como que ele estava sendo preparado, então, assim, ele já estava sendo preparado para quando chegasse nas suas comunidades, onde eles atuavam, assim, para geralmente aplicar o que estava recebendo ali, né? Então, assim, ele já estava preparado para reprimir mesmo, né? Então, tipo assim, os índios eles foram treinados para usar a força do militar, né? Então, assim, eles foram treinados para isso, né? E aí, como não teve capacitação, tipo assim, sobre as leis, como que eles podiam agir, em que situação, entendeu? Então, assim, eles já foram, tipo, como robôs, programados, porque a maioria não tinha leitura, né? Era analfabetos, entendeu? Então, só tinha, eles recebiam orientações oral, né? Assim, mas não tinha o estudo para poder eles estar sendo preparados legalmente, em que situação que ele poderia usar força, em que momento que eles poderiam, né, prender, entendeu?
vendo a situação do filme, assim, me dá a impressão disso, assim. E eles mesmos confirmaram, né, que nenhum deles não tinha preparo, né? Não foi preparado assim, psicologicamente, no termo de conhecimento das leis, né? Só para fazer uma colocação sobre isso, eu acho que assim, a Green é uma referência de uma violência muito brutal, né? Isso assim, acho que é inegociável, né? Assim, a gente Sim, com certeza. tem que deixar isso muito claro. Mas eu acho que por outro lado, né, ela se insere em um contexto né, de uma relação violenta entre os brancos e os indígenas que não começou em 64, né? Então, eu acho que o que torna talvez intrincado esse assunto todo é que ele mistura duas temporalidades, né? Quer dizer, eu pelo menos querendo fazer esse filme, querendo olhar para a história da ditadura, que é uma história muito violenta e tal, e essa história específica da Green, ela dialoga com o universo, enfim, no qual é isso, essa violência ela não começou na Green, né? É uma violência que ela vem de antes, ela continua depois, né? Então, nesse sentido, até a concomitância temporal com a demarcação, que é um processo antigo de lutas que levam décadas, assim, foi entre os diferentes houve essa concomitância, né? Mas isso não relativiza a violência e a barbárie que foi a Green, né? A gente até tenta fazer um pouco apontar para isso, para o fim do filme, no sentido de que existe quase que uma outra narrativa possível, que seria colocar o foco não na nossa temporalidade da ditadura que foi fazer a Green, mas na temporalidade deles, de uma luta contínua que gerou a demarcação que aconteceu ao mesmo tempo que a ação da Green, né? E nesse sentido, é interessante também, porque você perguntou de passado e presente, né? E, em certo sentido, eu acho que é meio curioso isso, né? Porque, digamos, essa história toda surgiu de novo por causa de uma política de memória do governo, né? Que é a Comissão da Verdade, que ela é tardia, inclusive, né? Foi quase 50 anos depois, enfim. E um pouco isso gera esse material, e esse material que gera esse mergulho. E, ao mesmo tempo, é curioso, porque, por um lado, eu acho que ninguém esperava, né, quando a Comissão da Verdade começou, que foi em 2012, que tão pouco tempo depois a gente estaria de novo sob uma espécie de governo militar. E ao mesmo tempo foi uma coisa muito surpreendente, muito também bonita da experiência, no sentido que, surpreende para mim, pelo menos, que quando a gente foi conversar com os ex-guardas sobre essa história, que é uma história de um passado longínquo, quase 50 anos, eles estavam quase mais interessados em falar dos desafios do presente, que são evidentemente imensos e que eles estavam a todo momento muito preocupados com, né? Quer dizer, o assunto do Bolsonaro, dessa inédita volta a algo que a gente, quando começou a Comissão da Verdade, era uma investigação de um passado em tese distante. Então, essa sobreposição de passado e presente, acho que é uma coisa que invadiu a todo momento o processo do filme, assim. Não, só complementando a fala do Edivaldo e do Miguel, eu acho que tem uma coisa que, né, acho que passa pela nossa experiência na filmagem, mas que está no filme, que foi não evidenciado no processo, que é uma coisa evidente, mas que é uma falta de diálogo. Assim, o governo brasileiro nunca, estrategicamente, nunca abriu um diálogo sincero com os povos indígenas e com essas lideranças, muito menos na ditadura militar, assim. Então, igual o Edivaldo falou, assim, que a gente ouvia muito dos ex-guardas que foram sem saber para onde eles estavam indo, assim, muitos deles, né? Tipo assim, igual o Edivaldo falou, não sabiam escrever e o governo é óbvio que o governo militar não estava nem um pouco interessado em explicar, enfim. E posterior ao governo militar, não houve esse momento de retomada dessa história e de abertura de diálogo com esses povos que continuam aí vivos pela própria força, pela própria articulação política independente dos governos que vão e voltam, né? Então, eu acho que esses discursos de ambivalência dos ex-guardas, que está no filme, são muito frutos desse abismo, assim. Eu acho que o que a gente percebeu era isso, era um abismo gigantesco
claro, aprofundado pelo próprio tempo que passou, né? 50 anos não é bolinho, mas um abismo de linguagem, de compreensão, né? E isso, talvez de diálogo mesmo, onde nunca, em nenhum momento isso foi posto. Inclusive, a nossa própria presença e nosso retorno com essas imagens faziam parte desse abismo também, assim. O Edivaldo falou, né, Edivaldo, que muita gente, né, no momento das entrevistas, no momento das conversas, achavam que tinham que confirmar algo que a gente já sabia. Porque a história sempre foi essa. Os brancos sabem das coisas deles, eles sabem o que eles estão fazendo e eles já sabem de tudo e eles vêm aqui perguntar pra gente confirmar o que eles já sabem, né? Então, assim, a gente foi percebendo o quanto a gente também fazia parte desse grande abismo, assim, né? O próprio retorno com as imagens fazia parte disso, mas enfim, esperamos que tenha sido um passo à frente, né? Tenha contribuído em algo para tentar começar a tatear alguma coisa ali, né? Acho que isso também só Edivaldo vai saber responder melhor, né? Desse retorno, como que isso ficou nas comunidades. Acho que quando o filme passar também nas comunidades, também a gente vai entendendo melhor o que isso gerou. É que, assim, atualmente, assim, como os povos indígenas assim, já tem uma outra visão, né? Quando começou a questão da democracia, da Constituição de 88, a gente começou também a ter um pouco de buscar autonomia, né? E uma outra visão. Então, o filme, eu acho que assim, vai causar uma reflexão como os povos indígenas foram no passado, né? Assim, que sempre era representado pelos órgãos do governo, como a SPI, depois a FUNAI, né? E era tratado como tutelado, né? E a partir de 88, com a nova Constituição, os índios começaram a buscar mais espaço, né? Querer ter autonomias, né? E a gente, olhando naquele tempo, no passado, e agora, né? O filme vai trazer assim, um momento de que, naquela época, os índios totalmente assim, dominados assim, pela inocência, né? Não tinha como questionar porque não tinha conhecimento, né? E hoje já é diferente, as pessoas já faz questionamento, né? Já tem movimentos indígenas que buscam os direitos, né? Cobram o governo, ainda que muito fraco, assim, não tem muita força, mas tem se mobilizado, né? E com essa novo governo, né? Ele foi bem claro, né? Desde a campanha dele, né? Como queria tratar os índios, né? Não tem o menor interesse de buscar o desenvolvimento, né? De dar apoio, então assim, é o contrário, né? Então, todas as conquistas que foram, né, conquistadas com muita luta, os povos indígenas começaram a perder, né? E a gente, assim, voltando com aquele filme, né, foi implantado os guardas, né? Aí sim, como fosse uma coisa que pudesse dar força para os índios, mas não eles usavam, assim, do meu ponto de vista, né, eles usavam os próprios indígenas para poder, né, como diz, agredir, entendeu? De desconstruir o que era, né, da cultura dos povos. Então, assim, o governo não mandava os agentes, né, do governo para poder fazer isso. Então, assim, eles usaram, né, os próprios índios com esse treinamento, né, colocaram assim,
como fosse uma lavagem cerebral neles, né? E eles atuavam do jeito que eles mandavam, né? Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, eles foram, né, como diz, eles foram usados, né, para poder fazer isso com os próprios povos deles, né? Mas tem esse outra visão, né, dos próprios povos, né? Assim, falando aqui do Xerente, né? Muitas pessoas apoiavam, né? Porque eles resolviam as questões, conflitos internos que às vezes a própria comunidade não tinha como resolver, e aí eles, né, era designada aos guardas, né? E eles iam lá, né, se não tivesse acordo, então assim, só tinha um caminho, né? Era prender, entendeu? Então assim, não tinha, não é igual hoje, você tinha que investigar se realmente a pessoa cometeu um crime ou algo, né, semelhante, para poder ser punido, não. Não, lá já assim era na conversa, ia lá, ó, se fosse uma briga interna, ou quem está errado, quem começou, foi assim, então foi você que começou, então tá, a gente vai te prender, a gente vai te punir, porque você não fazer isso mais, né? Então, assim, era uma coisa muito estranha, né? É Mas era muito isso, brasileira, né? Na verdade, assim, que a isso, gente vê isso se isso, repetindo. mas isso que aconteceu, né? Então, assim, Sim. e essas práticas, tinha alguns que, né, apoiavam. Não, até muitas pessoas ainda falam assim, olha, poderia voltar o green, né? Porque naquela época tinha, como diz, tinha ordem, né? Hoje em dia não tem ordem mais, né? Cada um faz, a liberdade é tão grande que ninguém domina mais, né? Naquela época não, né? Tinha um domínio, tinha ordem, mas não era ordem, era repressão, né? Se a gente for olhar na questão da ditadura, né? Então, assim, então, o próprio índios não tinha liberdade de praticar né? A vivência, né, da cultura deles, né? Então, assim, aí, então o governo usou o próprio índio para repreender, né, o próprio índio, né? Então, assim, na minha visão, assim, eu vejo assim, né? Da época na época para agora, né? Eu acho que esses paralelos, né, entre esse passado, que é um passado, mas é também um passado recente, de 50 anos, e o contemporâneo, são inúmeros, assim, acho que não à toa essa sobreposição mesmo de temporalidades. E a gente precisa ir se encaminhando para a finalização, mas eu queria só falando justamente disso, né, dessa possibilidade de olhar para o passado a partir do presente, pensando como esse processo de apropriação da história, de revisitação da história, de colocar essa história para circular mesmo, pode nos ajudar a transformar nosso presente. Tem uma coisa no filme que eu acho que é muito viva, muito bonita, assim, é que definitivamente não está em negociação se foi um processo violento ou não foi um processo violento, opressivo, tudo isso que a gente está repetindo aqui, mas nas próprias imagens da década de 70 e o jeito como o filme é montado e narrado sublinha isso. Diante de todo esse processo repressivo e de capturas, há sempre algo que resiste, né? Há sempre algo que está escapando, quer seja nos cortes de cabelo, quer seja no cinto que não fica ali exatamente, quer seja na diversão e na possibilidade de brincar com aquilo que é para ser tão formal e tão engessado enquanto uma militarização mesmo, assim, né, dos corpos e das práticas, e ainda assim essa cultura resiste e persiste, a luta segue, aí não começou em 1964, também não vai terminar em 2020, e aí, para a gente terminar essa conversa, né, com esse, talvez, ganhando esse fôlego, assim, diante do contemporâneo e de tudo que parece só piorar, assim, queria ouvir um pouco de vocês. Como com essa luz lançada no passado, o que vocês vislumbram no presente, né, e no futuro, nesse lugar da resistência mesmo? Eu acho que você fez uma ótima descrição, assim, quer dizer, eu acho que a gente, na filmagem e na montagem, estava
tentando se atentar para isso mesmo que você falou, quer dizer, para o fato de que as coisas escapam, de que as coisas resistem. Então a gente filmou o ATL, por exemplo, nesse sentido, né? E acho que a presença do ATL no filme é um pouco tentando fazer esse link entre algo que, quer dizer, se as violências não começaram em 64, não acabaram agora, a luta também não, né? E de fato tentar enxergar tanto no material como no presente, né? Uma espécie de tentar ler as agências e as resistências que são super fortes, né? E o movimento indígena é um dos movimentos mais fortes e de maior resistência ao Bolsonaro hoje em dia, inclusive, né? Que já causou fez com que o governo voltasse em vários pontos, enfim. Então, eu acho que concordo plenamente com a sua descrição. Acho que era uma coisa que a gente estava atento, né? Tentando saber ler nas imagens também, não só a opressão da ditadura, mas o que escapava e o que resistia àquilo, assim. Edivaldo, Luísa, querem acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Assim, o filme ele retrata assim, muito bem, né? Assim, o Miguel colocou, né, o passado, né? E também agora com o presente, né? Então, hoje, assim, nós temos um entendimento muito, assim, não totalmente melhor, mas assim, já tem muitas pessoas bem esclarecidas que compreendem muito bem, né, assim, a questão da luta, assim, e a gente tem procurado muito, né, de buscar, assim, através de movimentos sociais, né, buscar os direitos, de garantir os direitos, né, das teses indígenas, de garantir o direito da prática, da cultura, né? Então, assim, mas foi uma história assim, que deixou sua marca, né? As pessoas, né, como citei ainda agora, né, tem pessoas que gostaram, né, assim, membros da comunidade gostaram e outros já não tinham muita simpatia porque era muito repressivo, né? Então, assim, toda a sociedade, a comunidade tem essa questão, né, de opiniões, né? E quando o filme, né, foi exibido, né, os pessoal ficaram mais, assim, a juventude, né, ficou mais curioso para entender, né, por que é que, né, de repente, foi criado a Green e também, assim, de repente, também acabou, né? Foi finalizada e também a gente tem buscado a resposta, né, junto com as pessoas que serviram, né? Mas não encontramos resposta. Assim, cada um tem uma versão, né, de suposição. Eu acho que acabou por isso. Eu acho que finalizou por isso. Eu acho que o governo que não queria, assim, mas ninguém tem uma resposta concreta de por que começou, né, por que foi criado, né, e por que terminou, acabou, né? Então, assim, fica uma pergunta que a gente ficou sem resposta, assim, né, buscando dentro do pessoal que serviu, né? Então, acho que é isso, assim. Eu acho que a gente se debateu muito tempo tentando achar essa resposta, né? E na verdade, o mais revelador foi entender que ela não existe mesmo, que não adiantava ficar indo atrás dela, que exatamente as questões estavam sendo jogadas para o presente. Mas acho que é isso. Eu acho que a questão da terra é uma questão muito urgente e ela se faz ainda mais urgente agora. E a luta está aí, né? As pessoas estão aí, estão lutando e vão continuar. Independente de revisitar passado, não revisitar passado, eu acho que tem uma urgência de vida mesmo nas questões do presente da Terra que com certeza vão fazer com que essa luta siga em frente, independente de outras coisas, né? Gente, então agradeço muito pela participação de vocês e acho que a gente encerra essa conversa
nessa esperança, assim mesmo, de que o filme faça parte, né, dessas respostas às urgências, assim, e que ele seja uma fagulha para que essas questões sigam sendo discutidas e que a luta continue, como ela já vem continuando. Então, muito obrigada, Miguel, Luísa, Edivaldo. Camila. Obrigada, Camila. E é para vocês que estão nos assistindo, espero que assistam A Flecha e a Farda e depois deem um retorno sobre como que o filme está chegando nessa estreia mundial, né?